pode fazer melhor do que isso? Será que você pode exaltar o nome de Jesus nessa noite? Aleluia! Pode sentar, gente, obrigado. Louvor cheio de graça. Vocês estão bem? Posso ouvir um amém de vocês? Lelo, se puder só me dar um gásinho, só porque a minha voz, a sua graça. Privilégio enorme estar com vocês nessa noite. Estive de manhã. Dá uma folga um pouco pro homem, né? O homem estava aí, domingo arrisca. Aí ele falou: Gessé, faz esse domingo. Eu falo: claro. Quero honrar a vida dele, porque eu particularmente fui muito abençoado com essa série MEC Igreja Feliz. Quantos mais foram abençoados? Digam amém bem forte. Eu sempre falo algo e não é clichê, porque as pessoas que andam próximas de mim, eu repito isso. É que você vai numa árvore e você chacoalha, cai 10 Gessés, mas não cai 10 Lucas Paiva, porque ele é muito diferenciado. E não é só diferenciado aqui em cima não. O jeito que ele vê as coisas, que ele pensa, que ele age, ele para mim é um ponto fora da curva, uma das pessoas mais diferentes que eu conheço, mais sábias que eu conheço. E eu honro a vida dele, do nosso Bispo Florim, da nossa liderança que esse ano investiu tanto na nossa casa. Mas eu creio que 2026 vai ser ainda melhor. Posso ouvir um amém? Nós vamos avançar, nós vamos crescer, mais vidas vão ser alcançadas para Jesus, mais famílias vão ser impactadas. Tem alguém aqui junto comigo para crer assim também? Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 7. Versículo de número 11. Eu vou ler numa versão um pouco diferente, mas você pode acompanhar aqui atrás na versão NVI. E diz assim: no dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Se você puder fechar os teus olhos. Deus, muito obrigado pela tua maravilhosa graça, tua bondade sobre nós, tua misericórdia sobre nós, tua verdade derramada sobre nós. Nós queremos nessa noite te glorificar, Senhor, assim como estávamos glorificando o louvor com essa mensagem. Tanto as pessoas que estão de maneira presencial, quanto todas aquelas que estão de maneira online, nós queremos te glorificar. Intensifica a tua presença aqui no nosso meio, Senhor, intensifica a tua presença, porque os nossos corações estão sedentos para receber, sedentos para e almejando, né, Senhor, um toque da tua parte, uma porção da tua parte nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu falava hoje de manhã que essa é uma passagem que só existe no Evangelho de Lucas, e eu não me recordava se já havia pregado ela. Bem provável que não, por mais que seja uma das histórias
mais lindas do Evangelho de Lucas. Esse evangelho, basicamente, Lucas é um médico. Então, para ele relatar uma ressurreição, para ele, na mente de um médico, deve ter sido muito impactante, não só uma ressurreição, como as várias curas que Jesus fez, que transcendia a ciência. Porque a gente sabe que Jesus ressuscitou duas pessoas, além do que o Evangelho de João vai dizer, que quando ele ressuscita, também muitos túmulos se abrem e outras pessoas ressuscitam também. Mas aí não são mencionadas assim nome por nome ou característica por característica. A gente sabe que tanto esse caso quanto o amigo dele, Lázaro, ele teve um momento muito particular de ressurreição. E o evangelista Lucas vai contar que o fato acontece numa região chamada Naim, numa cidade chamada Naim. Eu fui pesquisar a respeito dessa cidade, e olha que interessante, ela significa agradável, bela, encantadora. É uma cidade que o seu próprio nome traz coisas agradáveis, que o seu próprio nome traz coisas belas, coisas felizes, coisas alegres. Se você foi na praia hoje realmente estava um dia lindo, um sol lindo, um clima de praia. Nós somos privilegiados, nós que moramos em Florianópolis, com uma ilha paradisíaca. Mas até mesmo nas cidades mais belas tem pessoas que estão com muitas dores e sofrendo bastante. Foi assim com essa história. Essa mulher estava com uma considerável multidão. Jesus está vindo para a cidade com uma considerável multidão também. Mas a diferença é que essa mulher está saindo da cidade. Jesus com a sua multidão está entrando na cidade. E eu comecei a refletir sobre esses pontos curiosos da Bíblia. Porque quando a situação das nossas vidas fica um pouco complicada, foge um pouco do nosso controle e vai nos gerando dor e sofrimento, a primeira coisa que nós queremos fazer é sair desse ambiente. Quando a gente vê que a gente está perdendo o controle, quando a gente vê que as coisas não estão caminhando do jeito que a gente gostaria que caminhasse, que não foi conforme o script, como a gente sonhou, como a gente planejou, mas as coisas acontecem no meio do caminho chamado vida. E quando a gente tem um lugar que muitas coisas começam a acontecer, muitas perdas começam a acontecer, e muitos sofrimentos começam a acontecer, a tendência é nós queremos sair, nós mesmos nos impulsionarmos a sair desse ambiente. Mas assim, pastor Jailson, que aquela mulher queria sair desse ambiente, assim como aquela considerável multidão, Jesus queria entrar naquele lugar. A mulher queria sair desse lugar, mas Jesus queria entrar. Diante de uma grande multidão, juntando a multidão de Jesus com a grande multidão, uma considerável multidão daquela mulher, a Bíblia diz algo, e aqui eu começo a pregar com vocês. A Bíblia diz que Jesus vê essa mulher. Ora, quem gosta de futebol aí, levanta a mão. Só os figueirenses levantam a mão aí, só para gente saber quem que realmente torce para um time de verdade. Vamos, obrigado. Mas ó, cadê o Gabriel Farias aqui? Porque disseram o seguinte, que a Recopa vai ser Flamengo versus Figueirense, né? O campeão da Libertadores com o campeão da Copa.
Pegou, Clérison? Pegou o mistério que eu acabei de falar aqui. Mas quando a gente vai no estádio, é difícil você... Um estádio lotado, é difícil você ver as pessoas de fato. Você vê várias pessoas, mas ao mesmo tempo você não consegue discernir elas, porque é muita gente. É um aglomerado muito grande de pessoas que você sabe que tem muita gente, mas você não consegue discernir ao certo as pessoas. E Jesus não é pastor de multidão, Jesus é pastor de indivíduos. E no auge daquela multidão, Jesus consegue ver aquela mulher. Assim como Jesus consegue me ver. E por vezes a gente está num grande aglomerado dentro da nossa família, ou no nosso trabalho, ou em algum ciclo social. Mas Jesus é aquele que consegue nos ver, porque não é somente enxergar, é sobre conhecer a nossa história. Eu falava hoje de manhã, provavelmente você já viu esse vídeo porque viralizou na internet. E é um vídeo muito impactante. Com certeza quando você viu, você também foi impactado com a mensagem daquele vídeo. É um vídeo que pulverizou na internet. Dois amigos que vão ao estádio. Alguém já viu esse vídeo? Dois amigos vão ao estádio. Um amigo fica mais recluso, não se expressa tanto, né? Não expressa emoção, ou quando faz um gol, algo do tipo. E o outro amigo é bem enérgico, levanta e vibra. E dá a entender para quem está assistindo o vídeo, que aquela pessoa que é um pouco mais reclusa, ela está passando um momento difícil, né? Um momento deprimido, né? Um momento de tristeza. Dá a entender, o vídeo caminha nessa forma. E aí ao final, o que é o mais enérgico, o que é o mais pulsante assim nos jogos, acaba tirando sua própria vida. E que na verdade quem estava num momento de depressão, quem estava num momento de tristeza, na verdade era o mais enérgico e não era o que estava mais recluso. Porque às vezes a gente pode ver a aparência, mas Jesus conhece a história. Às vezes, no mundo cheio de aparências, no mundo de selfies, no mundo de curtidas, no mundo superficial, onde a gente acha que tudo está bem, onde a gente se faz que tudo está bem, onde a gente demonstra que tudo está bem, nós podemos ter a certeza que existe um Deus que conhece o nosso coração e conhece a nossa história. É isso que eu quero falar para você nessa noite, que você tem um Deus que conhece a sua história, que conhece o seu coração, que te enxerga, não olha somente o seu rosto, enxerga você, enxerga os seus traumas, enxerga as suas cicatrizes, enxerga as suas feridas, enxerga você como você é, e não o que você pretende ser, e não o que você mostra que você é, que enxerga quem você é, sem máscaras, sem maquiagens. Ele vê essa mulher, pastora Lu, e esse é o retrato de como Jesus nos vê, pastor Ricardo. Ele nos vê pessoas que carecem da sua graça. A Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Estávamos longe de Deus, pastor Jailson. Estávamos longe, distantes, sem a possibilidade de se aproximar da nossa fonte, que é o nosso Criador, sem se aproximar da nossa fonte de alegria, daquele que imprimiu propósito sobre nós, que imprimiu razão de viver sobre nós. Impossível. Mas a Bíblia diz uma coisa, que
Isso você vai lá ver em João capítulo 1, que a lei trouxe, que Moisés trouxe a lei, mas que quando Jesus veio, ele veio trazendo graça e verdade. E quando Jesus vem, ele vem trazendo graça, abrindo caminhos. E a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, ele abre um novo e vivo caminho. Que nós somos alimentados por essa graça, nós somos alimentados por esse amor, nós somos alimentados por essa misericórdia, nós somos alimentados por esse perdão, nós somos alimentados por essa bondade. Existe alguém grato aqui pela graça de Jesus que te alcançou a sua família, alcançou os seus filhos? Não, será que existe alguém aqui grato a Jesus pela sua infinita graça? Graça, pastor Rodrigo, porque essa mulher não fez um pedido a Jesus. Nós vemos, pastor William, muitos casos na Bíblia de pessoas pedindo ajuda. Na história anterior a que Jesus entra nessa cidade, nós vemos um pedido de ajuda, e que Jesus se maravilha com o pedido e com a fé desse homem, que era um centurião romano. Vários casos da Bíblia pessoas vindo pedir ajuda a Jesus, e Jesus dando graça e favor. Uma, por exemplo, das orações mais bonitas para mim da Bíblia, a oração mais bonita da Bíblia, na minha visão, no meu entendimento, é quando Pedro está afogando. E a oração mais sincera é: Jesus, salva-me. Essa é a oração mais sincera, mais rápida e mais efetiva que um homem pode fazer. Jesus, salva-me. Mas mesmo assim é um pedido, é verdade ou não? Mas a graça, ela sempre nos surpreende, porque essa mulher não fez nenhum pedido. Essa mulher não fez nenhum pedido a Jesus, mas Jesus é compelido pela sua graça, porque além de ele ver pessoas carentes da sua graça, escute aqui, ele se compadece das limitações da nossa vida. Eu fui procurar o significado dessa palavra, e eu primeiro começo dizendo o que ela não significa. Quando a Bíblia diz que ele se compadeceu dessa mulher, o que a compaixão não significa? Pena. Não significa pena. Pena não gera nenhuma ação. Pena você vê, você se entristece, mas fica apenas no sentimento. Não é também uma empatia distante, nem uma compaixão intelectual. O que ela é? A palavra de fato, na sua etimologia: comoção interior, abalo profundo, dor sentida dentro, resposta visceral ao sofrimento do outro. Jesus vê aquela mulher, e Jesus se comove com aquela mulher. Jesus sente a dor daquela mulher. E deixa eu te dar um pouco de contexto. Aquela mulher não era uma mulher somente, era uma viúva. Ponto 1. Viúva que já havia sentido a perda, a dor da perda. Viúva que já tinha sentido o que era perder um ente querido, seu marido. 2, agora estava num cortejo de um dos seus filhos? Não plural. Ela só tinha um, e esse um estava no caixão. Do seu filho único. Viúva. E agora ela está vivendo múltiplas perdas. E Jesus vê aquela mulher, e Jesus sente a dor daquela mulher. Ei, deixa eu falar uma coisa para você aqui, que Jesus se compadece
das nossas limitações. Nós somos muito limitados nessa vida. A gente estava acabando de falar sobre isso, né, pastor Ricardo? Estamos falando exatamente isso agora. Que às vezes a vida nos conduz a lugares que a gente nunca imaginou ir. Meio que somos obrigados a algumas coisas. Outras coisas acontecem, notícias vêm. Notícias te pegam de surpresa, que você não esperava. Por quê? Porque isso faz parte da vida. E Jesus se compadece com as nossas limitações. E deixa eu te falar algo: Jesus não ama friamente. Porque quando a gente fala sobre o amor de Jesus, a gente já acostumou falar que Jesus te ama, falar de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso já virou tão comum na igreja, que nós não sentimos mais essa verdade. Jesus não ama friamente. Jesus ama entrar nas nossas histórias, se envolver com as nossas histórias, se envolver com os nossos dramas, se envolver com o nosso choro, se envolver com as nossas perdas, se envolver, sentir. Eu sempre me perguntei, pastor Alan, por que Jesus chorou, sabendo que minutos depois ele ia ressuscitar o seu amigo? Você já parou para pensar nisso? Que minutos depois Jesus ia ressuscitar Lázaro. Ele já sabia o que ele iria fazer, porque ele já disse muito tempo antes, 2, 3 dias antes, ele diz: é bom que eu não estivesse lá com seus discípulos, porque isso que está acontecendo não é para a morte, é para a glória de Deus. Não foi isso que ele falou para os discípulos? Ele já sabia o que ele ia fazer. Então por que é que ele chora então? Porque ele sente a nossa dor. Porque ele não é alguém diferente do que a gente está passando. Ele não é alguém distante do que a gente está passando. Ele quer viver a nossa vida, aleluia. Ele quer passar esses momentos junto conosco. Ele não ama friamente, ele quer se envolver na nossa história. Se envolver na nossa história. Você sabe que, escute bem isso que eu estou ministrando, que não é pelo tamanho da sua fé que você é reconhecido como alguém seguidor de Cristo. Você sabia disso? Quem sabia disso, levanta a mão. Porque a gente fala bastante de fé, e nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que nós acessamos o universo da graça. Precisamos ter fé, precisamos crer. Mas não é o tamanho da sua fé que as pessoas vão reconhecer que você é um seguidor de Cristo. Não é o tamanho a quantidade dos seus dons que as pessoas vão ver que você é um seguidor de Cristo. Você que flui no dom de conhecimento, de sabedoria, de milagres, de cura, de interpretação. As pessoas não vão reconhecer que você é um seguidor de Cristo pela quantidade dos seus dons. A Bíblia diz que a comunidade do mundo iria reconhecer as pessoas como seguidoras de Cristo na maneira com que elas amaram umas às outras. Nós conhecemos muito isso. O pastor Dionei estava falando no podcast sexta-feira. Ele falava o seguinte, que nós conhecemos de cor e na ponta da língua João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele diz, nós também deveríamos ter na ponta da língua 1 João 3,16, que diz: e nisso consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida, para que nós possamos dar a nossa vida uns pelos outros. O amor é a característica que as pessoas vão ver como sinal que somos seguidores de Cristo.
por vezes nós somos uma igreja apática à dor do outro, da pessoa que está sentada do seu lado. Eu dizia hoje de manhã que sábado de manhã estava no velório. A gente gosta de ser convidado para um churrasco, e eu estava sábado de noite também. Posso ouvir um glória a Deus dos homens aí? Não. A gente gosta de ser convidado para uma festa, a gente não gosta de ser convidado para velório. Mas eu estava lá por conta de uma pessoa, de uma única pessoa, porque isso é ser igreja. Ser igreja é isso, é se alegrar quando tem que se alegrar pela conquista que Deus tem dado ao outro, mas também é chorar com a dor do outro. Mas a gente está tão envolvido no nosso mundo egoísta que a gente não tem mais olhos para o outro. A gente está tão num mundo de egos que o que importa é a minha dor, o que importa é a minha história, o que importa é a minha família, o que importa é o meu trabalho, o que importa é a minha carreira. E a gente não consegue mais ver o outro que está sentado por vezes do meu lado. E como diz a palavra, quando Samuel vai para ungir o rei, um novo rei, né, para a casa de Jessé, e Deus comunica o coração dele que o homem vê a aparência, mas Deus de fato conhece o coração. Nós temos que ser uma igreja calorosa. Nós temos que ser uma igreja que você não venha para cá somente para assistir um culto e você voltar para sua casa, mas você não sabe nem o nome da pessoa que está sentada do seu lado. Isso não é ser comunidade. Às vezes é um parto para a gente falar sobre pequenos grupos, porque as pessoas simplesmente não querem se envolver. As pessoas não querem. Sempre estou muito corrido, é muito tempo, porque é sempre eu e eu. Que é por vezes num pequeno grupo que poxa, você olha aqui essa igreja grande, linda, com muitas pessoas. Como é que é, Gessé? Eu vou conhecer todas as pessoas, ou o nome de todas as pessoas. Mas às vezes num pequeno grupo você consegue saber o nome de 5. Você pode orar por 5. Você pode se envolver com 5. É ter pessoas que você possa ligar e dizer: ora comigo. Mas o que a gente mais vê são pessoas andando sozinhas. E a Bíblia diz em Provérbios que quem se isola busca os seus próprios interesses. E a Bíblia diz que nós seríamos conhecidos como seguidores de Cristo na maneira com que a gente amasse uns aos outros. E não tem como amar sem se envolver. Não tem como amar à distância, de maneira fria. O amor se envolve, o amor chora, o amor sofre, o amor espera, o amor suporta. Jesus sente a dor daquela viúva, que agora quem cuidará dela? Se uma vez ela já perdeu o marido, agora ela perde o único filho, quem vai cuidar dessa mulher? Não é à toa que Tiago diz que a nossa religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Abre um parênteses mais uma vez. Nós temos nosso Natal Solidário aqui. Domingo que vem, venha por gentileza com uma cesta básica, para nós podermos cumprir todas aquelas crianças com tanto quanto alimento, quanto com brinquedos de Natal. Posso ouvir um amém de você ou não? Mas às vezes eu não digo nem sobre o projeto social. Às vezes
São pessoas que estão precisando aqui dentro. E nós não sabemos. Sabe quando uma pessoa bota num grupo assim: orem por fulano de tal, orem por mim, eu não sei o que, a gente responde como? Um monte de mãozinha que vai orar. A gente já se acostumou a fazer isso. A gente se acostumou a amar a distância. Amar a distância. Você lá e eu aqui. Nós aprendemos, como é? Para nos proteger. Tenho muito problema. Tem muitas coisas mal resolvidas. Mas não foi isso que Cristo nos ensinou. Cristo não nos ensinou isso. Cristo nos ensinou a tal ponto que em João capítulo 13, na noite em que ele foi traído, ele pega um balde, pega uma toalha e lava os pés de todos. Diga para mim, todos. Pode ser mais alto se você está aqui. Todos os discípulos. Isso inclui quem? Isso inclui quem? Que amor é esse? A Bíblia diz que se um irmão vir te pedir perdão 7 vezes, aí 7 você perdoa. Que amor e que graça e que misericórdia é essa? Somos rápidos em descartar, rápidos em virar as costas. Estava almoçando com meu pai ontem, indignado com algumas coisas. E ele acha que você está errado. Aí você está errado. Ninguém é ingênuo, mas a gente está esticando um pouco mais a misericórdia. Eu não concordo. Acho que não tinha que ser assim. Jovem impetuoso, né? Já quer? Mas nós somos assim mesmo. Fáceis em descartar. E ele diz: não é assim que funciona. A caminhada nos ensinou. Aí você tem que baixar a bola, né? Aí quando apela assim, aí também é sacanagem. A caminhada nos ensinou que não é assim. A gente tem que esticar um pouquinho mais a misericórdia. Um pouquinho mais a misericórdia. Porque o amor se envolve com as histórias. Ele sentiu a dor daquela mulher. Ele viu a mulher. Ele se compadeceu da mulher. E ele toca no esquife. Declara uma coisa que a história não tinha trazido à tona ainda. O evangelista deixou para trazer no final da história. Jovem, levanta-te. Não tinha nem chegado a amadurecer ainda. Não tinha nem chegado a amadurecer ainda. Era um jovem. Tinha chegado à vida adulta ainda. Era um jovem.
coisas abortadas antes do tempo, coisas perdidas antes do tempo. Porque esse não é o ciclo da vida. O ciclo da vida, o que é? Os pais morrem primeiro do que os filhos. Processos invertidos, ciclos invertidos. Eu te pergunto nessa noite: o que foi abortado antes do tempo na sua história? O que foi abortado antes do tempo na sua história? Em que você planejou, em que você sonhou, mas não chegou nem a amadurecer. Abortou antes do tempo. Perdeu antes do tempo. Mas toda a história não é sobre esse jovem, é sobre esta viúva. Que Jesus declara aquela pessoa morta: jovem, levanta-te. Na mesma hora o jovem se levanta. E a história já estava boa até aí. O milagre já estava feito, pastor William. O milagre já estava feito. Ele já tinha ressuscitado o menino. Ele podia ir embora, podia curar outras pessoas. A história para nós já tinha tido um ponto final. Mas a história não era sobre o menino. Ele tinha que se compadecer de quem? Da viúva. Ele tinha olhado quem? A viúva. Ele pega o menino pela mão e conduz o menino até a sua mãe. Aleluia. Não sei se você está entendendo essa história assim como eu estou entendendo. Ele está dizendo: você perdeu, mulher. Você perdeu, mulher. Eu senti a sua dor, mulher. Eu senti o seu pesar, mulher. Eu senti as suas eu vi as suas lágrimas, mulher. Não é sobre o sonho, não é sobre o plano, é sobre você, mulher. Eu estou te trazendo a vida novamente. Ele vê, ele se compadece e ele intervém com vida. Eu estou pregando aqui para alguém nessa noite que precisa de uma intervenção de Jesus com vida, com graça, com bondade, com vigor, com força. Jesus se autodenomina vida. Aleluia. Ele se autodenomina ressurreição. Ele vê, ele se compadece, mas ele sempre intervém com vida. E essa mulher nem pediu, essa mulher nem clamou, pastor Rogério. Não tinha força. Uma viúva que pede marido e que pede o único filho, você acha que tem alguma força? Mas ele é o Deus que se compadece daqueles que têm as suas limitações. Ele é o Deus que conhece os corações. Ele é o Deus que conhece as histórias. Ele é o Deus que conhece as complexibilidades. Ele é o Deus de misericórdia e de graça que nós pregamos aqui em cima. Ele é esse Deus que antes de sair uma só palavra da minha boca, Ele já conhece o meu coração. Antes mesmo de uma oração, Ele já conhece a minha mente. Antes de um clamor, Ele já conhece. A palavra de Deus diz em Salmo 139 que antes que eu nascesse, os meus dias já estavam escritos. Ele conhece, Ele conhece, Ele conhece. Um pastor amigo meu dizia assim: não se perca com as perdas. Está lá na Itália hoje, você conhece? Jesus vê, Jesus se compadece, mas Jesus sempre intervém com vida.
Ele pode estar sem força nessa noite. Eu já estou caminhando para o final. O grupo de louvor pode subir. Me amar tanto assim, sou grato por seu amor. Que algumas coisas não foi bem do jeito que você sonhou e do esperado. Mas a Bíblia também diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ei, escute, estou terminando. E a palavra que aparece, aqueles que esperam. Você está aqui comigo, posso ouvir um amém? Pastor Will, escute isso aqui. Que a palavra que aparece, aqueles que esperam no Senhor. A Bíblia tem algo chamado de lei da primeira menção, onde a primeira palavra aparece na Bíblia. Ela pode, não que deverá, mas ela pode dar um significado a outras. A primeira palavra que aparece na Bíblia é quando Deus está fazendo algo com as águas. E ele diz assim: se unam em um só lugar. E quando eu vi isso, eu não vi nenhuma palavra espera. Porque a palavra espera era a palavra se unam. Em Gênesis capítulo 1. O que o salmista ou Isaías quer dizer, Isaías 40, aquele que espera no Senhor é aquele que se une com o Senhor. Aquele que se une com o Senhor, suas forças serão renovadas. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite que está dizendo: eu vou me unir com o Senhor nessa noite e a alegria vai voltar. Eu vou me unir com o Senhor nessa noite e a paz vai voltar. Eu vou me unir com o Senhor nessa noite e a felicidade vai voltar, e a força e o vigor vai voltar, e a esperança de um novo futuro vai voltar, a esperança de uma nova família vai voltar. Eu estou pregando para alguém que crê aqui essa noite ou não? Ele intervém com vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: ele sempre intervém com vida. Diga para quem está do seu lado: ele sempre intervém com vida. Sempre intervém com vida. Sempre intervém com graça. Sempre intervém com misericórdia. Sempre intervém. Se coloque de pé em nome de Jesus. As coisas podem ter sido abortadas antes do tempo, mas Ele está vendo o nosso coração, meu amigo. Ele não ama friamente. Ele quer entrar nas nossas histórias. Ele quer se envolver com a nossa história. Ele quer se envolver. Não é à toa que Ele estava nos céus e Ele tomou a forma de um homem, e Ele se envolveu com a nossa história, e Ele sofreu a nossa dor, e Ele morreu a nossa morte, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida, e vida com abundância. Ele sempre intervém com vida. Fecha os teus olhos. Talvez essa palavra foi para você. Por vezes está cansado. Por algumas coisas que foram abortadas antes do tempo. Mas que nessa noite você entendeu que Jesus tem graça e vida para você. E que ainda há tempo. Porque o clamor de Mateus 11 ainda está aqui: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e que estão sobrecarregados. E a Bíblia diz que Ele nos aliviaria, nos daria descanso para as nossas almas. Ele sempre intervém com vida.
Ele sempre intervém com vida e Ele sempre intervém com vida. Se nessa noite você se identifica com essa história, vem aqui na frente que eu quero orar. Eu, os pastores, os diáconos, os líderes queremos orar por você, enquanto o grupo de louvor canta essa canção. Santo, Santo Deus, nós te adoramos, Pai. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Os pastores, os diáconos, eles podem orar já pelas pessoas. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Mais uma vez. Oh, Ele me ama. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Você que está em seu lugar, será que você pode cantar isso conosco? Vamos juntos. Sem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E eu percebo quão maravilhoso Ele é, e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Pode ser mais alto, pode ser. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele nos ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Seu amor incondicional, incomparável, inigualável. Ele balabaçou, ele anda lá, bababaeste. Ele anda lá, bababababaeste. Se você fala em línguas no seu lugar, vamos, igreja. Esse é o nosso momento. Comece a declarar o quanto você é dependente desse amor. Comece a declarar o quanto você precisa desse amor. Ei. Oh, oh, oh.
isso aqui. Eu sinto da parte de Deus. Deus me fez lembrar da história onde Elias estava vivendo um momento difícil da sua vida, que a sua alma estava turbulenta, a sua alma estava agitada, foi acometida de medo a sua alma, de pavor, e ele está num deserto e ele pede para partir. Ele diz: eu não aguento mais. E talvez muitos de vocês, ou alguns de vocês, estejam nesse ponto: eu não aguento mais. E ele acaba adormecendo, e um anjo acorda ele. Um anjo acorda ele com água e pão. O pastor Rodrigo, ele toma essa água, ele come esse pão e ele volta a dormir. E uma segunda vez o anjo acorda ele, Marcão, com água e com pão. E ele come novamente o pão e ele bebe novamente a água. E a Bíblia diz que ele caminha por 40 dias e 40 noites, e que aquele alimento fortaleceu a ele a tal ponto que deu tanto vigor que ele caminhou mais 40 dias e mais 40 noites. Eu estou aqui para profetizar sobre a sua vida que Jesus é o pão que desceu do céu. Ele é o pão da vida, e se você se alimentar dele, há muito ainda para caminhar, há muito ainda para conquistar, há muito ainda para ver, há muito ainda para experienciar, há muita caminhada ainda pela frente. Diga para quem está do seu lado: há muito para caminhar ainda, há muito para caminhar ainda. Deus não vai abortar esse processo, Deus não vai abortar isso aí. Há muito para caminhar ainda. Ele continua sendo o pão do céu, ele continua sendo a água viva, ele continua sendo. Aleluia. Diga isso: somos sua herança. Levante suas mãos e diga isso: somos sua herança, ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. E se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo Apaixonado, meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder. Que nós somos sua herança, ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos. O céu se une à terra. Diga mais forte que você puder, diga: o céu se une à terra. Meu coração dispara em meu peito. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Diga mais alto que você puder, diga isso: me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Enche essa igreja com seu louvor, vamos lá. Ele me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Enquanto você vai dizendo isso, seja curado em nome de Jesus. Vamos lá. Enquanto você diz isso, seja restaurado em nome de Jesus. Enquanto você vai recebendo do amor de Jesus, seja revigorado em nome de Jesus. Enquanto você vai declarando o amor
presença é gloriosa neste lugar, Jesus. Sua presença é real neste lugar, Jesus. Será que você pode somente adorar ao Espírito Santo? Adorar a presença de Jesus nessa noite. Se você ainda tem motivos para agradecer essa graça, ao seu imenso perdão e bondade, se você ainda tem motivos, será que você pode declarar isso a Ele? Só tem você aqui, não tem mais ninguém do seu lado, só tem você aqui. Só tem você aqui, você sabe que a sua mão bondosa te resgatou de um fundo de um poço, que a sua mão bondosa tocou na sua saúde, que a sua mão bondosa tocou na sua família, que a sua mão bondosa tocou nos seus filhos, que a sua mão bondosa te cercou de proteção, que a sua mão bondosa ainda continua sobre nós. Diz a tua palavra que certamente a tua bondade e a tua fidelidade me seguiriam todos os dias da minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Com os olhos fechados. Se nessa noite você entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro caminho a não ser Jesus, que só tem um caminho para a vida eterna que se chama Jesus, e que Ele não amou distante, que Ele não amou friamente, mas Ele se envolveu porque tomou um corpo e foi à cruz do Calvário para perdoar todos os nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar uma nova vida, nos fazer uma nova criação. Se nessa noite você quer dizer: Gessé, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, eu quero aceitar e deixar esse amor me envolver, e deixar esse perdão limpar a minha história, limpar a minha vida, porque diz a palavra de Deus que o justo é como a lã, aleluia, sua roupa é branca como a lã, pura, limpa, santa e justa pelo sangue de Jesus. Nessa noite você quer dizer: Gessé, eu quero Jesus, eu quero fazer esse compromisso, quero aceitar essa aliança que Ele fez na cruz do Calvário comigo. Quando eu contar até 3, eu gostaria que você levantasse a sua mão. E se eu estou falando com você que está na live, eu não consigo te ver, mas Jesus enxerga a sua história. Jesus enxerga a sua história aí no hospital, aí no seu sofá, na sua cama ou nesse carro. Jesus conhece a sua história. Se você puder, claro, escreva assim no chat: eu aceito Jesus quando eu contar até 3. Hoje Deus preparou esse encontro que vai muito além dessas 4 paredes, ecoa para a vida eterna. Ecoa para a vida eterna, e diz a palavra de Deus: e quando um pecador se arrepende, os céus estão em festa. Estou falando com você. 1, esse amor é incondicional. 2, Ele te perdoa de todos os seus pecados. 3, Ele quer te dar uma nova vida. Se eu estou falando com você, levante a sua mão bem alto. Eu quero te conhecer. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu quero te pedir, de manhã eu não fiz isso, mas à noite, se você que levantou a mão, eu quero te convidar a vir aqui na frente, sem vergonha. Sei que está tudo escuro mesmo, ninguém vai conseguir ver ninguém. Se você tiver algum tipo de vergonha, pede para a pessoa que está do seu lado ir com você. Mas eu queria, de todas as mãos que se levantaram, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Essa é a melhor decisão que você fez na sua vida. Louvado seja Deus. E a igreja não para de aplaudir.
E a igreja não para de festejar. E a igreja não para de se alegrar. E a igreja não para de glorificar o nome de Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é poderoso. Estenda suas mãos para cá, vamos lá. Os céus estão em festa. Aleluia, 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 aleluia. Os céus estão em festa. Deus está te vendo nessa live. Espírito Santo de Deus, toma esse lugar. Para aqueles que estão aqui na frente, se puderem repetir palavra após palavra comigo, diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Muito obrigado, porque tu me perdoou todos os meus pecados. Nenhum ficou fora da cruz. Muito obrigado, porque ao terceiro dia tu ressuscitou para me dar uma nova vida. Hoje eu sou uma nova criatura. Muito obrigado por me receber na tua família. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Será que existe alguém aqui para abraçar aqueles que aceitaram a Jesus nessa noite? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos cantar sobre o seu amor. Vamos cantar sobre a sua graça. Aleluia. Se a graça é o oceano, estamos afogando no céu. O céu se une à terra. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias a Ele, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias, e Ele virá, oh, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, e vejam Ele traz consigo a sua Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, e vejam Ele traz consigo a sua recompensa, e Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. todos os meus dias. Se você sente isso, a mesma coisa que eu estou sentindo, aplaudo mais forte que você puder, Deus. Não, só aqueles que estão felizes agora. Só aqueles que têm motivos agora, vamos lá. Só aqueles que têm motivos para glorificar o nome de Jesus. Será que você pode fazer mais alto? Aleluia. Pode sentar. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ele vê, Ele se compadece e Ele intervém com vida. Esse é o Deus
que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Nos últimos tempos, Deus tem me ministrado algo. Inclusive, eu preguei isso na nossa igreja lá em Canasvieiras, semana passada. Você está aqui comigo? Eu te peço mais alguns minutos da sua atenção, por favor. Se puderem não se movimentar tanto, só os cooperadores. No mundo que nós estamos inseridos em questão de negócios, trabalho, eles têm uma linguagem que provavelmente você já ouviu, tem a mentalidade de dono. Quantos já ouviram isso? Tem a mentalidade de dono. Só que no reino de Deus, essa mentalidade, ela não funciona, e essa é uma mentalidade destrutiva para o reino de Deus. Eu sei que o significado que eles querem dizer enquanto é isso, né? Que você tem que ter a mesma responsabilidade, o mesmo compromisso, né? A mesma proatividade, como se você fosse o dono disso. Mas o reino de Deus requer uma outra mentalidade nossa. Escute isso, porque isso realmente pode ser uma virada de chave para a sua vida por completo nesses próximos minutos. A Bíblia nos convida a termos uma mentalidade não de dono, mas uma mentalidade de mordomo. Uma mentalidade aonde aquilo que está em nossas mãos, por mais que nós usufruímos, está na nossa posse, mas não é nosso. Eu disse hoje de manhã e fiz essa ilustração, quero repetir. Se eu der ao pastor Mateus R$100, posso ouvir um glória? E falar assim para ele: pastor Mateus, eu estou te dando R$100. A maneira com que ele vai investir, gastar, ou qualquer coisa com esses R$100 já não mais me diz respeito. Porque agora os R$100 é do Mateus, do pastor Mateus. Agora seria diferente se eu dissesse assim: pastor Mateus, cuida dos meus R$100. Agora a maneira com que ele gasta, investe, faz, não é mais como ele quer. Porque por mais que ele tenha nas mãos R$100, esses R$100 está na posse dele, mas não é dele. A Bíblia conta uma história. Jesus conta essa parábola em que isso fala sobre a sua segunda vinda. Ele diz que há uma casa da qual existe um dono, e ele coloca um servo para cuidar das suas coisas de casa, e ele vai para uma viagem. E a analogia é que ele é assunto aos céus, e um dia ele vai voltar, porque ele diz: eu não sei se eu volto, na parábola, meia-noite, meio-dia, final de tarde, mas quando eu voltar, eu espero que esse servo esteja cuidando bem dos outros conservos e das minhas coisas. E se ele estiver trabalhando bem e cuidando bem das coisas do dono, o dono vai dizer: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. A questão é que muitas vezes nós achamos que o que nós temos nas nossas mãos é nosso. E se é seu, você faz o que você bem entender, e você não presta contas para ninguém, porque é seu. Mas o dia que você entender que as coisas que estão na sua mão, que estão nas suas mãos, nas suas posses, Deus é quem tem te dado esse direito de ter nas mãos, você vai entender que agora você dobra a sua responsabilidade com o que tem nas suas mãos,
Porque você agora é somente um mordomo daquilo que Deus tem. Entendeu? Agora você é um mordomo das coisas de Deus, não minhas. De Deus. Quanto mais nós alimentarmos esse tipo de mentalidade, mais nós teremos recursos da parte de Deus. Porque note bem, usando dessa analogia, se eu pedir para o pastor Mateus dizer assim, cuida dos meus R$100, e ele não cuidar bem dos meus R$100, vocês acham que ele é uma pessoa de confiança para eu colocar R$500 na mão dele? Sim ou não? Não. Porque ele não cuidou do que eu dei, do que é meu, dei o direito de ele estar nas suas mãos. Mas se ele cuidar bem, eu dou 200. E se ele cuidar bem, eu dou 400. E se ele cuidar bem, eu dou 1.000. E se ele cuidar bem, eu dou 2.000. Por quê? Porque ele se mostrou alguém de confiança. Um servo bom e um servo fiel. E a minha pergunta é: nós temos tido esse tipo de mentalidade? De que Deus tem nos dado a graça de conquistar, dado a graça de atingir, dado a graça de faturar, dado a graça de se conectar, dado a graça, porque se Ele não der graça, não importa o tanto que você tente, Ele tem dado graça. A questão é, eu tenho reconhecido Ele no que tem passado nas minhas mãos? Ou eu estou tendo uma postura de que é meu? Porque a Bíblia diz para que nós glorifiquemos a Deus em tudo. Quando a gente fala de dízimos e ofertas, muitos fecham o coração e não sabem que Jesus falou muito de dinheiro. Não foi pouco não, é só você ler os 4 evangelhos. Ele não falou pouco de dinheiro, ele falou muito de dinheiro. Porque o dinheiro, por trás dele há um senhorio, e Jesus combateu esse senhorio. Por isso falou muito sobre dinheiro. E dízimo e ofertas é uma maneira de nós reconhecermos que o que nós temos não é nosso, é do Senhor. Que o que passa nas nossas mãos, Deus tem me dado o direito de administrar. Porque o mordomo sabe a senha do banco, sabe a senha do cofre, paga os funcionários, paga as despesas da casa, mas tudo com dinheiro que não é dele, mas é ele quem coloca a mão no dinheiro. Mas o dinheiro é do dono, que deu esse privilégio a esse mordomo, a cuidar das coisas do dono. Deus tem dado o privilégio para nós, em nós administrarmos coisas que são dele, mas que Ele ache em nós pessoas fiéis, que Ele ache em nós pessoas que administrem de maneira fiel ao nosso Senhor. Por isso que eu incentivo e encorajo, porque isso é um princípio, que você se torne um dizimista e um ofertante. Porque é uma das, não só, maneiras de você reconhecer, como disse Deus a Abraão: se tu uma bênção. Nós temos que ser um canal de bênção para as pessoas do nosso lado, semeadores, que semeiam, que semeiam, que semeiam, que semeiam, que semeiam, que pessoas vejam em nós um coração generoso, não avarento, não mesquinho, não apegado ao dinheiro, mas generoso, porque assim Deus vai poder confiar mais recursos nas nossas mãos. Não é à toa que Ele diz isso em 2 Coríntios capítulo 9, que Deus dá semente. Todo mundo conhece esse texto. A quem? Semeia. Pessoa fiel e confiável. Está administrando bem o que eu estou te dando? Te dou mais. Está administrando bem? Encerro com as parábolas do talento.
Talento, na verdade, é uma moeda. Era uma moeda. Ele estava falando sobre recursos financeiros. Para o que deu 5, o que o 5 fez? Multiplicou 10. E o que ele disse? Servo bom e fiel, administraste bem o que eu coloquei na tua mão. O que deu 2, ele multiplicou para quanto? 4. E ele disse o seguinte: servo bom e fiel, administrou bem o que eu te dei. E o que deu 1, o que ele fez? Errou. Por medo. Que Deus nos ache pessoas fiéis e generosas. Posso ouvir um amém de vocês? Então agora eu quero fazer os dízimos e as ofertas com essa mentalidade que o que está nas nossas mãos, nós somos mordomos e não donos, e nós prestamos contas ao dono desses recursos. Enquanto você está separando o seu dízimo e a sua oferta, eu quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua graça e pelo teu favor. Muito obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que confia a nós recursos, mas que o Senhor ache em nossos corações generosos, fiéis, bons administradores dos recursos que tu tem nos dado. Que o nosso dinheiro seja para a tua glória, que a nossa família seja para a tua glória, que os nossos filhos sejam para a tua glória, que o nosso trabalho seja para a tua glória, que o nosso ciclo de amizade seja para a tua glória, que tudo que nós façamos seja para a tua glória. Eu oro porque os teus filhos estão te honrando nessa noite com os seus dízimos e as suas ofertas, dizendo: o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o dono, o Senhor é aquele quem provê. É isso que nós estamos declarando em forma de atitude e prática nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você for fazer de maneira em espécie, nós temos cestos aqui, você pode já vir fazer a sua oferta. Se você for fazer em cartão, temos as máquinas aqui. Se você for fazer de maneira digital, nós temos as maneiras, o nosso Pix aqui. Mas que você seja uma bênção. Você que está nos assistindo em casa, que você não fique indiferente nesse momento de honra, de princípio e de generosidade. Que nós sejamos bons mordomos daquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos, em nome de Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. A Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele virá. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? De um amém bem forte aí. Antes de eu passar a palavra para o pastor Mateus, eu quero fazer um aviso. Depois ele faz os demais, mas esse aviso eu quero fazer. Coloca para mim a arte aqui, por gentileza, do Bispo Florido, do pastor Lucas, que vão estar palestrando em um evento muito importante. Escuta aqui, bem baixinho. Nós vamos dar o quê? Os avisos do nosso final de ano! O melhor fim de ano da minha vida. Da minha vida. E da sua vida. E da nossa vida. E da Das vida vossas dele. vidas. Da vida de todo mundo. De todo mundo. Da vida da palavra viva. Presta Ei, atenção. Agora. Dia 14 de dezembro, mano. 14 de dezembro. Presta atenção. 14 de dezembro. Quando? 14 de dezembro. Não, mais uma vez. 14 de dezembro. Nós teremos o espetáculo de Natal. Fabuloso. Para toda a sua família. Incrível dos incríveis. Imperdível de imperdível. Ah, é demais. Que horas vai ser? 19 horas. Dia 14 de dezembro, 19 horas. Data você não pode perder. Dia 20 de dezembro, nós temos o aniversário do meu pastor. Do meu pastor. Do nosso pastor. Do nosso pastor. Do pastor de vocês. Que vai ser, sabe aonde? Na PV Rio Vermelho. Lá atrás, você vai poder encontrar tudo que você vai precisar de instrução, porque lá você vai poder adquirir o seu passaporte. Na central de informação.
É isso aí. Dia 31 de dezembro, Evento de virada de ano. aqui na Palavra Viva. Com o Bispo Flori. E Lucas Paiva. Cara, vai ser demais. Você não pode marcar nada na sua agenda. Até a meia-noite. Contagem regressiva. Vai ter o quê? Comida, Comida. jantar pra você, pra sua Jantar pra família. você e pra sua família. Culto com adoração. Culto. Louvorzão. E também fogos de artifício. Isso. Deu meia-noite, meu irmão. Estouro. Para mais informações, lá atrás você vai poder adquirir o seu passaporte. O seu ingresso. Para poder estar nesse momento tão maravilhoso. Dá para todo mundo chegar aqui, meu irmão. Imperdível. Imperdível dos imperdíveis. Amém. Agora nós vamos falar das nossas redes sociais. Arroba, Palavra Viva Church. arroba, Bispo Flori Ramos. arroba. Lucas Paiva. Ei! Tchau! Nós tivemos, não é mesmo? Que culto incrível, uma palavra abençoada do pastor Gessé, algo que tocou o coração do nosso pastor durante essa semana e que ele trouxe para a gente, e nós fomos extremamente abençoados, privilegiados em ter recebido do reino de Deus, direto do trono de Deus, essa palavra que o pastor Gessé nos trouxe na noite de hoje. Eu quero te pedir mais um minutinho, porque nós estamos encerrando a nossa live, estamos encerrando o nosso culto, e com isso nós queremos orar pelos pedidos que você trouxe até nós, tanto através do nosso chat, quanto através do nosso QR Code que você escaneou e preencheu o formulário do pedido de oração. Mas antes disso, eu quero te lembrar sobre o livro do nosso pastor Lucas Paiva, Deus Pode Dar Menos. É um livro que tem abençoado muitas pessoas, transformado a vida de muita gente. Desde o último fim de semana, quando ele lançou de forma oficial o seu livro, muitas pessoas têm trazido testemunhos sobre o que esse livro tem feito na vida dessas pessoas. Eu quero te encorajar a adquirir o seu livro também. E se você já tem o seu livro adquirido, eu quero te convidar a evangelizar presenteando alguém. Compre o livro do pastor Lucas Paiva e presenteie alguém próximo de você, alguém que precisa às vezes receber a palavra do Senhor. Vamos orar pelo seu pedido, vamos orar por essa semana que está se iniciando. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Nós temos certeza que não poderíamos estar em um lugar melhor, em um horário melhor, porque o Senhor falou aos nossos corações. Temos certeza que essa semana será diferente de outras. Não será apenas mais uma semana, mas será abençoada na tua presença, onde o Senhor estará em cada lugar, em cada dia onde nós estivermos. Fala com a gente todos os dias, Senhor. Nos guia, nos direciona, nos abençoa. E nós oramos agora pelos pedidos de cura, pelos pedidos de restauração de família, por saúde, por tudo aquilo que foi pedido através dos pedidos, Senhor. Nós declaramos que a tua presença é soberana e é capaz de transformar qualquer ambiente que pareça improvável. Não importa o que essas pessoas estão passando, a tua presença é capaz de transformar tudo o que é ruim em algo bom. Declaramos uma semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e continue acompanhando a gente pelas nossas redes sociais. No perfil da Palavra Viva, @ Palavra Viva Church. No perfil do nosso pastor, @ Lucas Paivaê. E do nosso visionário, o nosso bispo, @ Bispo Flori Ramos. Por lá você estará por dentro de toda a nossa agenda semanal e a visão da nossa igreja. Deus abençoe, uma boa semana. Até a próxima.